No vídeo de hoje eu vou fazer a recomendação de 3 livros de desenvolvimento de software. É um papo descontraído sobre alguns títulos que marcaram minha carreira profissional e que eu acho pertinente para desenvolvedores em qualquer área de atuação. O primeiro título é um clássico, The C Programming Language, escrito por ninguém menos que Brian Kernighan e Dennis Ritchie. Eu tenho até hoje a segunda edição que eu comprei no final dos anos 90, mas que foi lançada em 1988. Não é um livro longo, são poucas mais de 200 páginas e é uma leitura bem fácil. Eu recomendo aprender C para qualquer desenvolvedor, mesmo que você apenas utilize linguagens mais high-level como JavaScript no trabalho. Vale a pena aprender a linguagem ainda que você nunca escreva C na vida profissional. A linguagem é simples, mas oferece uma melhor perspectiva de como o computador funciona. Além disso, você adquire experiência em utilizar as APIs que o kernel oferece em User Space, que é onde a maioria dos desenvolvedores trabalha. Por exemplo, ao longo dos anos eu observei que a maioria dos desenvolvedores que apenas programam em linguagens mais high-level, como JavaScript e Java, não entendem como I/O funciona em User Space. Quando o Node.js apareceu, esses desenvolvedores escutaram o termo non-blocking pela primeira vez. Os programadores em Java sofreram ainda mais com anos programando em um mundo com threads e blocking I/O. Quando a Standard Library introduziu o New I/O muitos anos mais tarde, em Java 1.4, muitos simplesmente ignoraram o assunto porque a abstração é bem mais complicada do que as APIs que o kernel oferece. Para quem trabalha em C, entender as APIs de non-blocking é questão de ler algumas páginas de um manual durante o café da manhã. Isso ajuda bastante quando precisamos utilizar uma linguagem high-level como Java, porque você já tem um modelo mental de como isso funciona. Basta procurar a abstração que a JVM criou das APIs que o kernel oferece. Isso funciona para qualquer abstração das APIs oferecidas pelo kernel. Bem, já que estou fazendo uma tangente falando sobre C, eu vou contar um caso em que saber programar em C me beneficiou profissionalmente. Em 2011 eu estava trabalhando em uma empresa de videogames. Eu estava trabalhando em um projeto em que os game designers controlavam a configuração dos jogos. Detalhes como quanto de energia os inimigos têm, ou quanto de tempo esperar para que um batalhão atravesse um mapa e por aí vai. Os game designers descreviam essas configurações em PHP e esses valores eram transmitidos através de um protocolo binário para os servidores. O pessoal de LiveOps também utilizava essas configurações para diariamente lançar novas campanhas nos jogos. Eu era novo no projeto e estava ajudando a fazer essa ponte de comunicação dos dados. Meu manager comentou meio que por acaso que estava preocupado porque existia uma nova versão desse protocolo e que a nova versão do PHP fazia essa serialização de dados em PHP. E que a versão anterior deferia essa serialização para uma extensão da linguagem escrita em C. Ele tinha medido a diferença e a versão atual era 100 vezes mais devagar. Eu fui aprender isso muito tempo depois, mas esse problema era grave uma vez que a empresa teria que rever todas essas comunicações. O sistema de configuração estava sendo construído na versão mais nova do PHP, mas a serialização era muito lenta para ser utilizada nos jogos. Hoje em dia nós provavelmente usaríamos um protocolo como Protocol Buffers e vários services muito provavelmente optariam por usar gRPC. De qualquer forma, eu era novo na equipe e não sabia o quão grave era o problema. Mas eu achei o problema interessante e no final de semana eu fui dar uma olhada em como escrever uma extensão em C para PHP. O processo parecia bem simples e eu escrevi uma extensão Hello World pela manhã. Bem, eu então peguei o código do plugin ou da extensão da versão anterior, dei uma olhada no que era novo no protocolo e comecei a editar a extensão. Eu tinha algo mais ou menos funcionando durante a tarde do sábado regada a cerveja. No domingo eu acordei, fiz umas poucas edições e a coisa parecia estar funcionando. Eu cheguei na segunda-feira no escritório, comentei com um colega de trabalho que cuidava dos builds que eu tinha algo mais ou menos funcionando. Ele ficou me olhando incrédulo, provavelmente porque ele não sabia que eu também me interessava por Native Code
e tinha sido contratado para escrever Java. Eu passei o código que tinha escrito no final de semana para esse colega, e na mesma hora ele começou a fazer um novo pacote para os servidores com a nova versão do PHP e a extensão em C que eu tinha editado. Se eu não me engano, na época essa parte da empresa utilizava CentOS. Eu passei as instruções de como fazer o build da extensão e fui atender uma reunião. Eu encontrei com esse colega após a minha reunião terminou e ele me disse que todas as máquinas de teste estavam rodando com a minha extensão. Nesse momento eu gelei. A extensão estava fazendo a serialização e a deserialização de todas as configurações e eu tinha escrito no final de semana apenas por curiosidade. Nas próximas 2 semanas, toda vez que algum novo bug aparecia no framework que estávamos desenvolvendo, me dava um frio na barriga. Pronto, eu já começava a pensar que a culpa era minha. Fiz alguma coisa errada no código, que algum bug difícil de detectar estava na minha extensão em C. Para meu alívio, o código que eu tinha escrito no final de semana, por diversão, estava rodando sem problemas. Resumo da história é que C é útil até se você trabalha em linguagens mais high level. Eu fui contratado para escrever Java e PHP e acabei por acidente escrevendo um módulo em C. Essa história tem um final feliz também porque eu ganhei um bônus gordo no final do trimestre. Eu tenho umas outras histórias como essa em que saber programar em C me ajudou na minha carreira, mas eu vou deixar esses causos para vídeos futuros. Se você está planejando aprender C, eu recomendo o The C Programming Language. É um livro clássico que faz parte da história da computação. O segundo livro que recomendo é o Functional Programming em Scala. Eu li a primeira edição que utilizava Scala 2, mas existe uma segunda edição que utiliza Scala 3. Eu ainda não li a segunda edição, mas imagino que a qualidade tenha se mantido. Infelizmente eu não escrevo muito Scala no trabalho, apenas Spark Jobs aqui e ali. Mas ainda assim eu tenho interesse em acompanhar a linguagem. Em algum momento eu vou ler a segunda edição desse livro e faço um vídeo sobre o assunto. Bem, Functional Programming em Scala é um livro genial. O livro ensina fundamentos básicos de Functional Programming que são úteis no dia a dia. Os temas são apresentados de forma prática e não requerem conhecimento de Category Theory. Por exemplo, o livro ensina o que são functors, monads e applicative functors, sem enrolação. Aliás, eu fiz alguns vídeos sobre esses termos, mas utilizando o Kotlin e a biblioteca Arrow. A melhor parte do livro são os exercícios. Se você for ler o livro, faça os exercícios. Eles foram construídos de forma que você possa praticar e exercitar o conteúdo de forma gradual. São raros os livros em que os exercícios foram criados com tamanha atenção. Você pode estar se perguntando se vale a pena ler o livro, mesmo que não se interesse por Scala. A pergunta é válida e a resposta é sim. Mesmo que você não se interesse por Scala, vale a pena ler o livro. O conteúdo do livro e não a linguagem utilizada é o mais importante. As lições de Functional Programming nesse livro são práticas e podem ser desenvolvidas em outras linguagens. Por exemplo, eu nunca me interessei por Kotlin, mas quando a minha equipe decidiu utilizar Kotlin no trabalho, eu tomei a oportunidade para introduzir conceitos como monads e applicative functors em Kotlin, e nossa equipe adotou esses conceitos. Talvez você se interesse por Scala ao ler o livro. Scala é a melhor linguagem disponível na JVM. Eu escrevi muito código em Scala no passado, hoje em dia eu utilizo mais Kotlin e a linguagem não chega perto do que Scala oferece. Existem várias features que faltam em Kotlin e Java, por exemplo, higher kind of types, implicits e até mesmo coisas básicas como currying em funções. E eu vou tomar outra tangente para falar desse livro. Eu sempre tive um interesse maior em linguagens e tecnologias mais próximas da máquina, como C, C++. Ainda assim, eu sempre gostei de aprender outras linguagens e trabalhei com várias linguagens mais high-level, como Java, e linguagens que chamávamos na época de linguagens dinâmicas, como Perl, PHP, Python e JavaScript. Por volta de 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar em Scala. Na época eu entendia muito pouco de Functional Programming. Eu tinha escrito muito Lisp, mas na maior parte de forma imperativa, especialmente por usar Emacs. Eu também tinha tido um pouco de experiência com Haskell e Erlang,
mas não o suficiente para entender como o Functional Programming poderia funcionar no dia a dia e qual é o efeito desses conceitos em larga escala. Meu manager me deu a tarefa de migrar um serviço no trabalho de Java para Scala. A minha ideia inicial era reescrever o serviço em C++, principalmente porque a performance era essencial. Mas mesmo contrariado, eu disse que ia dar uma olhada e aprender o que pudesse sobre Scala. Eu agradeço até hoje por ter tido essa oportunidade. Eu estava errado. É possível ter abstrações que oferecem valor econômico, fazendo com que o projeto tenha menos bugs, que o desenvolvimento e evolução do código ocorra de forma mais rápida e ainda por cima com alta performance. Assim que eu comecei a aprender mais sobre Scala e os conceitos de Functional Programming começaram a aparecer, eu tive a maior experiência de humildade em mais de uma década escrevendo código profissionalmente. Por exemplo, eu não sabia o que era Category Theory, e à medida que fui lendo o código-fonte de algumas bibliotecas em Scala, eu comecei a compreender o poder de utilizar matemática para definir interfaces que utilizam composição como o bottom layer. Eu tenho um background em física e talvez por isso eu nunca tive paciência com esse pessoal de design patterns, TDD e correlatos. Eu sempre vi isso como propaganda de um pessoal de humanas dando pitaco em engenharia. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre o livro Design Patterns. Quase nada ali salva. Imagina a quantidade de desenvolvedor que não vai querer me queimar na cruz. Mas enfim, à medida que fui aprendendo Functional Programming em Scala, eu comecei a ler o código-fonte de Haskell e descobri um mundo alternativo da computação. Nessa época, o livro Functional Programming em Scala ainda não tinha sido escrito, o que fez minha jornada mais difícil do que necessária. Nessa época, a Wikipedia tinha uma página com apenas um parágrafo explicando o termo monad, por exemplo. Hoje em dia você consegue aprender o conceito pela Wikipedia, YouTube e vários posts pela internet. Eu fui aprendendo esses conceitos de Functional Programming lendo o código-fonte de Haskell, bibliotecas em Scala e papers obscuros de Functional Programming. Demorou para a ficha cair. Quando o livro Functional Programming em Scala apareceu, eu e alguns colegas de trabalho começamos a ler o livro. Teria sido muito mais fácil ter iniciado essa jornada lendo o livro. As explicações são práticas, direto ao ponto, e não requerem aprender toda a teoria matemática por trás dos conceitos que são explicados no livro de forma clara e concisa. Enfim, se essa tangente despertou sua curiosidade, não perca tempo. Leia o livro e comece sua jornada em Functional Programming. Você pode me agradecer daqui a alguns anos. O terceiro livro é mais recente. Se esse título vai se tornar um clássico, o tempo dirá. O livro que eu recomendo é Deep Learning with Python. Eu nunca fui ligado em inteligência artificial, eu brinquei aqui e ali com alguns projetos paralelos ao longo dos anos, mas nunca criei prioridade para investir na área. Não faz muito tempo eu comecei um projeto, Skunkworks, no trabalho, com uma colega de trabalho utilizando Machine Learning. Nós estávamos pensando em utilizar algum algoritmo básico de Anomaly Detection em tempo real. Claro, a Netflix tem equipes que cuidam disso e existem vários serviços que a nossa equipe já faz uso. Ainda assim, nós ficamos curiosos, será que tem algo que poderíamos desenvolver utilizando o conhecimento do nosso domain, nossa especialidade em sistemas distribuídos e até mesmo a familiaridade com os dados que nossa equipe mantém. Nós começamos a procurar livros e ler alguns papers, brincar com alguns frameworks, até que esbarrei nesse livro. Para quem não tem experiência em inteligência artificial, é uma área difícil de começar devido ao enorme número de opções. Linguagens, frameworks, livros, papers, etc. Eu fiquei perdido no começo até que esbarrei nesse livro. É um excelente começo. O primeiro capítulo oferece um histórico resumido dos avanços de inteligência artificial e o segundo capítulo introduz a base de desenvolvimento de Deep Learning. A partir daí são vários temas e exemplos práticos de Machine Learning. O livro utiliza Python e TensorFlow, mas o que acho mais interessante são os conceitos. O foco principal do livro não são as APIs do TensorFlow, mas sim os conceitos de Machine Learning que são construídos ao longo dos capítulos, utilizando Python e TensorFlow como ferramentas. É um livro bem recente e é possível que esse livro se torne um clássico no futuro.
É difícil entrar na área de Machine Learning, uma vez que existe um material enorme disponível, e até agora eu achei esse livro a melhor opção para ingressar na área. Bem, dado o quão recente é esse livro e minha total falta de experiência na área, a história de como esse livro afeta minha carreira, ou vai afetar minha carreira, ainda está sendo construída. Esse é um vídeo para o futuro. De qualquer forma, fica aqui minha recomendação para quem quer iniciar a vida no mundo de inteligência artificial. Eu vou ficando por aqui e eu agradeço se você quiser compartilhar algum livro que eu deveria ler ou rever no canal. Até a próxima!